Olá, minha gente. Hoje nós vamos falar sobre diluição de medicação e reconstituição de medicação. Qual que é a diferença desses dois conceitos? A diluição de medicação, ela é feita através de medicamentos que já são em líquido e a gente vai pôr o diluente, como por exemplo o dipirona. O dipirona, ele é uma ampolinha que já vem em líquido e daí a gente aspira o dipirona e põe o diluente aspirando também, né? E ali a gente vai ter uma mistura homogênea. Já a reconstituição, ela é feita através do medicamento em pó. Ou seja, esse medicamento em pó, ele vai ser diluído através de um diluente e ali vai se tornar uma mistura homogênea. Essa é a diferença entre um e outro. Aí eu vou mostrar para vocês a questão em prática, tá certo? Vem comigo. Uma das medicações que iremos fazer hoje é o dipirona. Aqui nós temos o dipirona com 2 ml e uma água destilada com 10 ml. Aqui temos separado a seringa e a agulha, tá certo? E aqui os materiais necessários, que seria a luva e o algodão, tá bom? Vamos lá, essa vai ser uma das medicações que a gente vai ver hoje. Aqui eu vou realizar o calce das luvas e o calce delas. Depois que eu calço as luvas, eu vou começar a questão da preparação do medicamento. Como é que eu vou fazer essa preparação? Primeiro eu separo um pedacinho aqui de algodão. Para o quê? Para a abertura da ampola, tá certo? E vou fazer o quê? Abrir a água destilada. Após abrir a água destilada, eu vou abrir o quê? O dipirona. Nós temos que notar que esse dipirona aqui, se você perceber, ele tem um pontinho aqui. Normalmente essas ampolas que vêm com esse pontinho aqui, certo? A gente tem que botar esse pontinho pra frente para poder realizar a quebra dessa ampola. Porque se a gente botar esse pontinho virado pra gente, a gente não consegue quebrar nem a pau, entendeu? Então esse pontinho tem que ser virado para fora, tá bom? A gente sempre com algodão, né, para não terminar se machucando, e vai realizar a quebra dessa ampola dessa maneira aqui, tá? Olha aí. Após realizado a quebra dessa ampola, eu venho e vou abrir aqui a seringa, né? Daqui tem uma aberturazinha nessa parte aqui de cima. E vou abrir dessa maneira aqui. Certo? E pego a seringa. A mesma coisa eu vou fazer com a agulha. Realizo a abertura. Certo? E aqui encaixo a seringa na agulha, tá bom? Retiro a capinha e aspiro o dipirona. Retiro o ar que ficou dentro da seringa, tá? Nunca aspirando do ar, do vento, tá certo? E sempre só tirando o ar que ficou dentro da seringa. E daqui, como tem 2 ml de dipirona, o que é que eu faço para completar 10? Eu completo com 8, né? Isso, ou seja, dessas 10 ml de água destilada, eu vou completar com 8 ml para fazer os 10 ml do dipirona na paciente, tá? E lembrando que toda medicação que a gente faz conforme prescrição médica, tá certo, gente? A prescrição médica, ela é como se fosse uma receitinha na qual a gente deve seguir. O médico bota lá, eu quero que faça uma ampola, 2 ampolas, em água destilada, em soro fisiológico, em soro de 100, em soro de 250, em soro de 500. E aí, isso vai ficar a critério médico. E a gente só faz o que tá ali na prescrição para poder seguir com a medicação, tá? Agora aqui estamos com a medicação, né, de reconstituição, que é uma medicação em pó, tá certo? Que é o cetoprofeno. E daí a gente vai seguir a prescrição médica, que a prescrição médica pede aqui, tudo como se fosse uma receita, o passo a passo, tá certo? Ele tá pedindo aqui cetoprofeno, uma ampola mais 100 ml de soro fisiológico, 0,9% EV. Ou seja, o cetoprofeno, a medicação mais o que ele pediu para se fazer. E no caso seria aqui os materiais com o cetoprofeno, tá? Uma agulhinha de 10, aqui no caso de 20 ml, né? Aqui seria uma agulha 40 por 12, que é melhor nesse caso de reconstituição, tá certo? De medicamento, é melhor de diluir, né?
com essa 40x12. Aqui o equipo e o sorinho para fazer a diluição e a medicação, tá certo? E luvinha para poder fazer todo esse procedimento. Para fazermos primeiramente, né, essa reconstituição desse medicamento, a gente vai calçar as luvas, certo? E vai dar início, que é como? A gente abre, né, o medicamento e abre essa parte aqui do sorinho, né? Que ele vem com esse alumínio aqui. Daqui de lado dá pra tirar. Aí você retira aqui e pronto. Você vem e abre a seringa, né? Isso. E abre a agulha. Aqui eu encaixo, certo? E retiro em torno de umas 7 ml. Para poder fazer a reconstituição desse medicamento. Aspirei aqui 7 ml, tá? Pode ser numa seringa de 20 ou pode ser numa seringa de 10, se estiver disponível para você. E daí você faz um encaixe aqui, ó. Pronto. E começa a jogar o líquido aqui dentro, certo? Se vocês perceberem, a pressão daqui tá muito forte, ou seja, não dá para entrar mais líquido. Ou seja, eu deixo o êmbolo voltar, enfio a agulha toda e começo a mexer esse medicamento de maneira circular. Não de maneira a agitar, mas de maneira circular, certo? Dessa maneira aqui. Após realizar toda a reconstituição do medicamento, o que é que você vai fazer? Você vai aspirar essa medicação, tá? Vai aspirando, tá? Puxando aqui o êmbolo e empurrando essa parte aqui. Tiro o ar que ficou aqui dentro. Pronto. E ponho essa medicação dentro do sorinho de 100. Retiro a agulha, certo? E descarto no pérfuro, tá? Após descartar, eu vou fazer o quê? Vou fazer a abertura do equipo, tá? Vou realizar a abertura do equipo. Eu vou encaixar esse meu equipo na medicação reconstituída no soro de 100. Retirando essa capinha aqui. E encaixando nessa parte de silicone aqui. Tá? Aqui, ó. Empurra bem, que é bem durinho, tá? Essa parte aqui do equipo, ela serve para controlar o gotejamento aqui. Ou seja, se você baixa, você tá fechando. Se você levanta, você tá abrindo, tá certo? Quando a gente abre aqui, a gente tem que tirar o ar de dentro desse equipo. Ou seja, a gente tem que destampar essa tampinha aqui, até vir a medicação nessa parte aqui, tá? Após a medicação chegar já aqui, né, ter descido, já ter preenchido todo o equipo, eu coloco minha medicação na bandeja do paciente, tá? E realizo o procedimento nele, encaixando no acesso venoso para essa medicação correr normalmente, tá certo? Agora nós vamos fazer a diluição e a reconstituição de mais 2 medicamentos. Um deles é o cefazolina, tá? Aqui na prescrição médica, a médica tá pedindo para fazer o cefazolina com água destilada, tá certo? Ou seja, eu aspiro a água destilada para reconstituir essa medicação. E a outra medicação aqui que a gente vai fazer é o dipirona também, que a gente fez mais cedo, tá? Mas esse dipirona tem uma diferença nessa ampolinha, tá? Ela não tem aquele pontinho da outra ampola, ou seja, a gente pode quebrar de várias maneiras. Não precisa ter o pontinho para botar para frente para poder haver a quebra desse medicamento. E o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer essa medicação e essa diluição? Na reconstituição da cefazolina, nós vamos precisar aqui, né, do medicamento,
certo? Da água destilada que foi prescrita, uma seringuinha, tá? De 10 ou de 20. E, de preferência, uma agulha 40x12, que é melhor com esses medicamentos de reconstituição, tá certo? Já no caso do dipirona, né? O dipirona, a gente vai fazer ele como o dipirona, né? A gente aspira os 2 ml e completa para fazer os 10 ml com a água destilada, ou seja, 8 ml de água destilada para fazer a diluição. Nós iremos precisar de uma seringuinha de 10 ou de 20, tá? E uma agulha, que pode ser essa daqui, 25x7, tá certo? Porque como é diluição de medicamento e não reconstituição, essa seringuinha um pouco mais fina não tem problema de fazer. É tranquila também. Para iniciarmos esse procedimento, nós iremos primeiro calçar as luvas. Depois que calçar as luvas, nós iremos fazer o quê? Iremos abrir o frasco da medicação, tá? Esse daqui ele vem com a tampinha, a gente puxa essa tampinha, tá certo? E abre a água destilada, dessa maneira aqui, ó. Tá? Girando. Tá certo? Depois, abrimos a seringa aqui em cima, nessa abertura, desta maneira, tá? E deixamos aqui. E depois abrimos a agulha, tá certo? Essa 40x12. Aqui. E encaixamos a seringa na agulha. Assim, fazendo a aspiração na água destilada, certo? A gente aspira ali em torno de uns 5 ml, para não ir muita pressão para dentro do frasco ampola e não conseguir fazer a diluição desse medicamento, certo? Depois põe aqui dentro, ó, enfia toda a agulha, segura desta forma aqui, tá? E faz movimentos circulares para a diluição. Após fazer a diluição do medicamento, eu vou aspirar essa medicação, tá? Injetei o ar para ir pressão e depois ele volta sozinho, olha. Pronto, tá voltando. Quando acaba a pressão, eu vou lá e puxo o resto do medicamento que ficou dentro do frasco ampola, tá? Após eu retirar todo o medicamento, eu vou retirar todo esse ar de dentro da seringa. Retirando todo o ar de dentro da seringa, tá vendo? Após realizarmos a reconstituição do medicamento em pó, nós iremos agora realizar a diluição desse dipirona, certo? Pegar um algodãozinho e mostrar pra vocês que não tem um pontinho nessa ampola, ou seja, é mais fácil de abrir, porque de qualquer forma eu vou conseguir abrir. Eu não preciso botar pontinho pra frente, porque ela não tem pontinho. E daí, dessa maneira. Olha só. Abro a água destilada desta maneira e abro a agulha desta maneira. Seguro aqui, pego a seringa, encaixo desta maneira, retiro a capa. Aqui eu vou aspirar toda a medicação de dipirona aqui de dentro, tá? Após a aspiração da medicação, o que é que vai acontecer? Eu vou fazer a aspiração completando 10 ml com água destilada. Então, minha gente, essa foi a nossa aula de diluição e reconstituição de medicação, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, compartilhe bastante. Comenta, se inscreve no canal e ativa o sininho, que é que a gente vai trazer novos conteúdos e novas informações e curiosidades que você precisa saber e entender da área de enfermagem, entre outras áreas também que a gente vai abordar aqui no canal, de fisioterapia e biologia também, tá certo? Então fica ligado que sempre a gente vai estar atualizando vocês, tá certo? Não se esquece de se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e comentar bastante.
Valeu!